Eu converso agora sobre essa guerra e os rumos do conflito com o cientista político Tiago de Aragão, que já está aqui com a gente. Tiago, muito bem-vindo novamente ao Hora H. Queria sua visão e sua análise sobre exatamente esse ponto. Será que temos agora, com essa colocação da Rússia, que está sendo muito observada sobre como vai se posicionar nesse conflito, um movimento contrário do que estava pregando os Estados Unidos, na verdade, os países tentarem se protegerem desenvolvendo armas nucleares e não o contrário? Olha, a busca por armas nucleares ela é incessante desde a primeira que foi detonada em 1945. O Irã ele nunca deixou de buscar um programa nuclear. O que varia muito é a velocidade no qual isso funciona. E a velocidade era basicamente o que era utilizado tanto pelos Estados Unidos quanto por outros países aliados para mensurar o grau de pressão que eles colocariam sobre o Irã. Outros países, eles conseguiram, o Paquistão, por exemplo, ele conseguiu graças ao Ali Khan, que é o pai da bomba nuclear paquistanesa, a partir de documentos que ele conseguiu roubar da Holanda para poder fazer frente à Índia. Todo país que se sente ameaçado, ele pensa em bombas nucleares, porque isso é uma forma de segurar qualquer tipo de ameaça. O Irã sabe que se ele tivesse uma bomba nuclear, nada disso teria acontecido, e essa é a mensagem que manda para alguns outros países. O Sergei Lavrov, ele está parcialmente, na minha opinião, correto, que sim, isso vai desencadear uma busca cada vez maior por armas nucleares. Mas essa busca não é uma busca simples. Você precisa de inúmeros componentes e você precisa de um tipo de know-how que é muito difícil fazer isso escondido. Poucos países conseguiram e hoje em dia isso se torna ainda mais complicado de fazer. Agora, o que dizer sobre os objetivos reais desse conflito, Tiago, que são colocados ou não colocados, né? Colocados de uma maneira meio atabalhoada pelos integrantes ali da Casa Branca. No começo, mudança de regime, depois voltaram atrás, Trump fala um pouco sobre isso, depois essa pressão pelo acordo nuclear que não aconteceu com o Irã. Está meio confuso, está difícil de entender. Essa falta de explicação é porque realmente, será que não há um objetivo concreto? Não, o objetivo ele vai se desenhando enquanto o tempo vai passando. O início da semana passada foi um início onde não havia ainda uma certeza de que teríamos um ataque contra o Irã no sábado. Tá? Esse ataque no sábado ele ocorreu a partir de uma inteligência que foi coletada no início da semana passada, que pela primeira vez em anos demonstrava que o Khamenei e o Khamenei e outras altas lideranças do governo iraniano, eles iriam estar num espaço, num local identificado, num horário identificado. Isso abriu uma janela de oportunidade que muitas vezes, ou que raramente acontece numa situação dessa. Havia uma preparação, um processo para que a negociação ela continuasse ontem, na segunda-feira. Agora, essa oportunidade que se abriu levou à ação militar que matou o líder supremo iraniano e desencadeou a situação que nós vemos hoje. Agora, o que é muito importante levar em consideração? Que a estratégia ela vai sendo montada à medida que ela acontece. Não é um ponto forte do governo Trump iniciar uma campanha dessa com começo, meio e fim planejado. Nós podemos ver isso na Venezuela, nós podemos ver isso em relação à Groenlândia, onde o início é muito forte e o fim depende muito das circunstâncias. As circunstâncias, nesse caso, é a capacidade da Guarda Revolucionária Iraniana de resistir o máximo possível, e aí é que é o ponto crucial. A Guarda Revolucionária Iraniana vai resistir num ponto que é maior do que a pressão interna nos Estados Unidos, ou a pressão interna vai vir antes? Essa é a grande disputa que fica. E agora o que nós vamos ver é como que isso impacta também o aspecto de fechar o Estreito de Hormuz e todo o impacto global que isso gera. Esse é o ponto essencial dessa discussão, a pressão interna, né, nos Estados Unidos, que vem a partir de um aumento de preços para uma população reclamando dos rumos da economia, fazendo essa pressão e respondendo a isso na popularidade mais baixa do presidente Donald Trump. Essa pressão é o que realmente pode fazer com que ele mude os rumos e o entendimento sobre permanecer ou não nesse conflito? Pode ser, porque existem dois pontos importantes para levarmos em consideração. E os dois fazem parte da eleição legislativa que vai ter esse ano,
no final do ano nos Estados Unidos, que é crucial para garantir governabilidade para o Trump nos próximos 2 anos. Esses 2 pontos eles vêm tanto da população que vota, quanto das empresas que financiam os candidatos. As empresas, muitas delas, sejam empresas petroleiras ou sejam empresas que dependem do comércio global, elas estão se vendo imediatamente afetadas pelo que está acontecendo. Aí entra um ponto importante. Se a Guarda Revolucionária conseguir estender o prazo o período no qual eles bloqueiam ou bagunçam o transporte pelo Estreito de Hormuz, isso vai gerar mais pressão nas empresas americanas que vão colocar, por sua vez, mais pressão em cima do Trump para que o Trump busque uma solução ou pelo menos uma negociação. E ameaçando, como foi me dito por uma das empresas que historicamente financia vários candidatos republicanos, eles podem ameaçar suspendendo determinados processos de doação financeira para candidatos republicanos. Por outro lado, nós temos os eleitores, que mesmo os republicanos mais ferrenhos pró-Trump não gostam dessa ideia de uma guerra contra o Irã. Eles acreditam que isso pode se encerrar cedo, Trump deu prazo de 5 semanas, mas se isso acabar passando, isso vai começar a corroer a base de apoio do Trump. Para o Trump ganhar as eleições legislativas, ele não precisa só dos votos dos republicanos, ele precisa daqueles independentes, e os independentes não gostam do que está acontecendo. Então a gente pode dizer, Tiago, na sua avaliação, que essa investida, essa ofensiva dos Estados Unidos ameaça a carreira, a trajetória política de Donald Trump nesse segundo mandato, os rumos dessa guerra, como a população vai perceber isso, a influência disso nos próprios republicanos que também são candidatos ali às eleições, são vários fatores. Pode ter sido um tiro no pé ou ainda é cedo para dizer? Os dois. Pode ser um tiro no pé, mas também é cedo, porque a dinâmica hoje da política, principalmente numa época de redes sociais, ela é diferente da dinâmica que a política tinha há 15 anos, há 20 anos, onde um assunto perdurava 1, 2 semanas e os jornais falavam do mesmo tema de uma forma profunda e a população ela internalizava aquilo e se decidia se apoiava ou não. Hoje, a velocidade não só dos acontecimentos geopolíticos, mas econômicos e domésticos também é tão alta que em 3, 4 dias um novo fato vai surgir. O Maduro, por exemplo, e a Venezuela pode não ser mais nenhum fator relevante nas eleições legislativas americanas. E isso foi um grande fato do ano também. Agora, a pergunta é, quantos grandes fatos nós ainda teremos até lá? Baseado no histórico não só recente dos Estados Unidos, mas principalmente do Trump, a tendência é que nós vamos ter ainda alguns. E aí o ponto-chave vai ser quanto tempo vai durar essa questão do Irã. Se isso se alargar, e aí sim começar a chegar próximo das eleições, aí isso vai começar a afetar financiamento, vai afetar desempenho e, ultimamente, pode afetar toda a governabilidade do Trump para os próximos 2 anos. Nós conversamos com o Tiago de Aragão, CEO da Arco Advice Internacional, cientista político, nos ajudando sempre com esses cenários aqui fora do Brasil. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau.